vamos para o primeiro assunto, que é Daniel Vorcaro. Já está lá na Papudinha, dentro do complexo penitenciário da Papuda. O ex-banqueiro, ex-dono do Banco Master, foi transferido de cela nessa quinta-feira, depois de 2 ofertas de delação oficiais oferecidas pela defesa dele à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República terem sido rejeitadas. A atualização a gente obtém com o repórter Danilo Moliterno, de Brasília. Boa noite, Danilo. Boa noite, William, e a todos que acompanham o WW. Foi um procedimento muito rápido entre o final da tarde e o começo da noite de hoje, que durou cerca de 2 horas. Por volta das 4h30 da tarde, a gente teve publicizada essa determinação do relator do caso, André Mendonça, e às 6h30 da noite a gente já tinha Daniel Vorcaro chegando a Papudinha, como é conhecido o prédio do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, aqui em Brasília. E aí vale a gente mencionar que Daniel Vorcaro estava na Superintendência da Polícia Federal desde março desse ano, lembrando que ele foi transferido de lá, aliás, da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência, sob uma grande expectativa de que pudesse ali firmar um acordo de delação premiada, porque em relação ao menos às instalações da penitenciária, a Superintendência teria um espaço mais adequado, por exemplo, para interlocução junto a advogados, o que poderia sinalizar para essa negociação de um acordo de delação. E agora a gente tem Daniel Vorcaro deixando a Superintendência rumo a Papudinha, poucos dias após a gente ter, como você já mencionou, a sua segunda proposta de delação premiada, negada tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. E aí cabe a gente mencionar também que Daniel Vorcaro, apesar disso, deve encontrar um regime prisional até mais flexível agora na Papudinha, visto que vai encontrar uma cela mais ampla, mais equipada, também algumas regras que são mais flexíveis, e Mendonça chega a indicar os porquês disso em sua decisão. Indica que não é mais adequado que ele permaneça ali na Superintendência, mas tampouco seria adequado que ele estivesse, por exemplo, em um estabelecimento prisional comum, até porque poderia haver um risco à sua morte na convivência com outros presos. Outro ponto que vale a gente mencionar dessa decisão, determinação de André Mendonça, o relator do caso, é de que ele aproveita para negar um pedido da defesa de Daniel Vorcaro de transferência do regime de prisão preventiva para prisão domiciliar, indicando que não haveria novos elementos que pudessem sinalizar no sentido de ele deixar o regime fechado. E um último ponto que destaco é a proibição de que ele tenha contato com qualquer pessoa na Papudinha que seja investigada no âmbito da Operação Compliance Zero, o que inclui, por exemplo, Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. E vale destacar também que ainda nessa noite tivemos a Procuradoria-Geral da República negando uma proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa. Portanto, uma noite cheia de desdobramentos no que diz respeito às investigações do caso Master aqui em Brasília, William. Boa noite aí para você. Creomar, com o que Brasília hoje mais alimenta as expectativas políticas? A cidade é cheia disso, sempre foi. Com a delação / não delação, ou com a brigaiada interna dentro do STF sobre as investigações? William, boa noite de novo para você, para a Thaís, para a Jussara e para quem nos assiste. É um prazer estar aqui. Eu creio que a gente tem aí, nesse ambiente que é de policrises, né? Todo dia a gente tem uma crise, parece que efetivamente a cada semana o Brasil está na beira do abismo com algum tipo novo de ator ou interlocutor. O que a gente tem entendido aqui são 2 elementos centrais quando a gente fala dessas 2 questões. A primeira envolvendo uma potencial delação ou não de Daniel Vorcaro ou do ex-presidente do BRB e os impactos dentro do STF. Na primeira camada tem muito a ver com o fato de que há muito burburinho acerca, sobretudo naquilo que trata da defesa de Vorcaro, de que você tem uma expectativa de que, passado o ambiente eleitoral, a possibilidade de negociação ou de flexibilização de regime prisional possa mudar. E aqui vem um enlace com o segundo elemento, muito vinculado ao fato de que a eventual briga dentro do STF abriria espaço, passado o pleito de outubro, para que houvesse uma espécie de acomodação de interesses entre os ministros, e isso abriria espaço para aquilo que a gente poderia comumente chamar de terminar em pizza, a coisa toda, ou dando uma possibilidade de uma transição de regime prisional. O fato é, à medida que as operações avançam e o nível das conversas sobre delação parecem não avançar até aqui, diminui aquela tensão que era generalizada alguns meses atrás
em grande parte do sistema político brasileiro, de que Vorcaro fizesse uma delação que pudesse ser considerada a delação do fim do mundo. E aí as atenções vão todas migrando para o que é o ambiente eleitoral que acaba sendo natural nessa conjuntura. Muita gente queria mesmo, viu, Cromar? A gente conversou isso aqui contigo, aqui, inclusive, numa outra edição anterior da qual você participou, que era melhor, no fundo, esticar isso para depois das eleições. Olha, isso não parece ter sido voluntário, Jussara. Parece que está ocorrendo ao sabor das circunstâncias, e a impressão que a gente tem é que as circunstâncias vão ser ditadas agora. Eu queria ver como é que você está sentindo esse ambiente de expectativa em Brasília também. Depende só de investigação agora? Olha, William, o que dá para a gente entender a partir dessas negativas da delação da proposta de delação de Daniel Vorcaro, que foram 2 propostas até agora, e também essa rejeição hoje pela Procuradoria-Geral da República à proposta do ex-presidente do BRB, é que não vai ser simples eles conseguirem um acordo. Por quê? A investigação está muito avançada. E o que a gente vê aqui, sabe-se lá também pelos quais motivos, muita gente diz que a resistência à delação é inclusive pela quantidade de autoridades que podem vir a ser citadas, o aprofundamento desse caso, é que não vai bastar eles falarem o que os celulares já entregam. Mais ainda, dizem o seguinte, precisa explicar aonde está o dinheiro, indicar o dinheiro, indicar a recomposição financeira desse rombo bilionário causado pelo escândalo do Banco Master. A situação aqui, embora Daniel Vorcaro ainda procure novos criminalistas para tentar, de repente, fazer uma nova proposta, é que é cada vez mais baixa uma chance de um acordo de colaboração. E no caso do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a defesa disse que está surpresa. A questão é que fica muito claro no posicionamento hoje, na decisão hoje do Paulo Gonet, que precisa ter fatos inéditos, o que ninguém apresentou até agora, nenhum dos investigados nesse caso Master. E mais, precisa ir além, o que eles não estão apresentando. O que dá para entender também, tanto conversando com os investigadores como integrantes da Procuradoria-Geral da República, é que eles querem fazer da delação premiada quase como uma peça de defesa. E aí não há interesse nenhum. E, enquanto isso, a gente acompanha todo o embate que tem no Supremo Tribunal Federal no entorno desse caso. A gente volta a esse ponto, porque ele parece estar ocupando de novo uma certa centralidade. Agora, se a história de operações semelhantes, quer dizer, investigações relativas a grandes escândalos de corrupção, esse é um grande escândalo de corrupção, né? A definição final, a gavetinha onde ele entra é grande escândalo de corrupção, fora a fraude bancária e tudo isso. Se a gente aprende alguma coisa da história, é que sempre foi via as investigações que esses escândalos acabaram sendo, de uma forma ou de outra, anulados. Até aqui, essas transcorrem em certa, como é que eu vou dizer, Thaís, discrição? William, não sei, eu acho que a gente está se acostumando a conviver com trechos dessa história, né? Trechos, às vezes, que são mais, que causam mais abalo, e outros o de hoje, por exemplo, a PGR não aceitar a delação do Paulo Henrique Costa, nós estamos tratando aqui, porque a gente entende a importância que isso tem no contexto da leitura política de como o caso vai ser tratado por Brasília, mas não foi uma coisa que chacoalhou. E nós já tratamos aqui com informação, não só com análise, de que há uma expectativa grande pela delação. Havia uma expectativa grande pela delação do Paulo Henrique Costa, porque ele poderia contar como é que a decisão da operação entre BRB e Master foi construída politicamente. Quem foram os atores? Há uma convicção de que o Paulo Henrique Costa sabe exatamente qual foi o elo de Vorcaro com a política em Brasília. Porque a última canetada tinha que ser a dele. Exato, exatamente. Então, ele sabe exatamente, teria participado ativamente disso. Então, ele precisa entregar, claro, que a Polícia Federal não tem. Agora, será que as mensagens de celular são capazes de descrever o roteiro desse arranjo? Provavelmente não. Então, por que não quer? Por que não convenceu a PGR? Ele realmente conseguiu desenhar e apresentar esse arranjo dessa concertação política que levou a isso? É um rombo que pode chegar a 20 bilhões de reais. Ontem,
o GDF conseguiu sancionar uma lei que permite um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito de mais de 6 bilhões e meio de reais ao BRB. E não vai ser suficiente para cobrir o buraco. Então... E agora ainda vem o buraco do Digimais. Exato. Então, assim, a Polícia Federal, essa seria uma operação de financiamento que o FGC faz com as instituições financeiras, depois ele recebe o dinheiro de volta. É um juro mais camarada e tal. Se o Digimais for liquidado, aí é mais uma conta mesmo no saldo do fundo. E então, assim, não provocou abalo político hoje em Brasília, até porque tem a história do Flávio Bolsonaro com a Michelle, mas eu acho que a gente acabou se acostumando a ver o Banco Master em pedaços. Eu não sei se com essa tentativa aí de fazer a pizza do tamanho do Maracanã, como a Armínio Fraga já disse aqui, se vai ser capaz de, primeiro, estancar esse processo de pílulas do Banco Master e, segundo, não impedir que a gente chegue no grande bolo dessa história. Cleomar, um braço é esse que a gente está pegando, delação, não delação, investigação, e as instituições aí relacionadas, que a gente volta a insistir. Tudo isso se concentrará, no final das contas, na figura do Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal. Então, qualquer coisa que a Polícia Federal traga, ela vai levar a ele que terá que fazer a denúncia ou não. Isso é o caminho tradicional, parece que é o caminho que está sendo mantido. O outro, bem pouco tradicional, é como que os diversos integrantes, grandes expoentes da postura do STF, estão se relacionando entre si. O ministro Gilmar Mendes abandonou, nas últimas horas, as postagens e as declarações que ele tem feito sobre o assunto, está mais preocupado com o Neymar nas redes sociais, está mudando o foco. Está conseguindo? William, eu creio que eu li alguns dos comentários às postagens do ministro Gilmar Mendes sobre o retorno do Neymar, por interesse futebolístico, por interesse antropológico e por interesse político, né? E aí o que me parece que essa crise toda traz, e aqui eu vou me utilizar de algo que a Thaís trouxe que eu acho muito relevante. A grande variável de risco político e de risco institucional no futuro próximo ao Brasil não é a existência de uma crise como essa do Banco Master, porque crises existem aonde há política. O risco está na normalização e na naturalização de todo tipo de ação ou decisão ruim que ocasiona uma crise ou uma decisão ruim que, teoricamente, busca solucionar a crise. E, especificamente como cidadão residente no Distrito Federal, toda a forma como o governo do Distrito Federal tem tratado o impacto do Master no BRB, para a gente ter um exemplo concreto, mostra que há uma normalização, como se alguns bilhões de reais levantados no FGC fossem suficientes para resolver uma questão que não é o suficiente, de uma unidade da federação que já recebe alguns bilhões de repasse da União todos os anos e mesmo assim vai ter graves problemas financeiros. Então, efetivamente, o que nós temos aí é um ambiente político que está povoado por atores políticos que efetivamente estão tratando com normalidade os efeitos negativos de aspectos de má gestão ou de diálogo institucional mal realizado. E aí, quando a gente vai para o STF, talvez essa seja a grande novidade do caso Master, é que ao longo dos últimos anos essas crises ficavam do lado de fora do STF e ele virava um árbitro final. Agora a gente tem que o próprio STF também está no meio desse furacão e esse olhar de segmentação que foi levantado pela Thaís com muita qualidade acaba vendendo a percepção para o eleitor e para o cidadão comum de que a crise não é tão grave quanto é. Mas, de fato, se nós olharmos os impactos desse processo do ponto de vista orçamentário, o impacto desse processo do ponto de vista político e de conformação de Congresso e outros representantes eleitos, e se o olharmos dentro de uma lógica de embate institucional que vai envolver os conflitos dentro do STF, as condições dentro da PGR para avaliar o que segue, o que não segue como investigação e o próprio futuro da legitimidade da representação, a gente tem uma complexidade muito grande e um risco precificado que é bastante alto olhando o futuro no curto prazo. Então, deixa por mais uma complexidade. Acabou de acontecer. Você está dizendo que a gente é sacudido pela Jussara. Fachin acabou de atribuir a André Mendonça a responsabilidade sobre o que a gente já batizou de o caso
Dark Horse, ou seja, as ligações entre o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro e o já referido banqueiro Daniel Vorcaro no que seria o financiamento de um filme sobre a vida do pai dele. Mendonça está com tudo nas costas? Está com tudo nas costas e pressionado por todos os lados, até porque ele vem sendo cobrado também, lembrando que ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre é lembrado isso como um eventual, digamos, favorecimento, algum grau de amizade com Flávio Bolsonaro, mas agora esse caso está com ele. O que a gente tem observado até aqui é que André Mendonça, ele tem sido alvo, inclusive, de integrantes do PL, do bolsonarismo, dizendo o seguinte, que ele é muito técnico, se fosse outro ministro, talvez o bolsonarismo não fosse sofrer tanto com esse caso, afinal de contas, poderia ter ali algum tipo de ajuda, favorecimento, enfim, basicamente são conversas de bastidores, mas falando um pouco dessa atuação de André Mendonça, que até aqui, apesar das críticas todas feitas essa semana pelo ministro Gilmar Mendes a ele, tem insistido que ele faz uma atuação técnica e que todas as críticas que ele vem sofrendo é justamente como um ataque ao próprio inquérito, ao próprio procedimento que está sendo feito pela Polícia Federal, enfim. Este é o caso até aqui. Agora, fica agora a expectativa como vai se dar o avanço dessa investigação envolvendo o caso Dark Horse, que sacudiu a campanha, pela eleição de Flávio Bolsonaro. Bem, tem uma expectativa, de modo geral, principalmente pelo PT, é que novos elementos possam avançar por aqui. Até aqui, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro diz que conseguiu contornar Dark Horse. Não se sabe ainda, afinal de contas, esse é o grande lema que a gente escuta tanto no PT quanto no PL, que a grande questão desse caso é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Tem muito conteúdo a ser explorado pela Polícia Federal.